bom dia, sou Cláudia Bock e estamos mais uma vez aqui no nosso programa Log Comex, que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 11 ao meio-dia, trazendo assuntos relevantes à área de logística e comércio exterior. Agradeço a participação sempre dos nossos internautas, que tanto colaboram com o nosso programa através das suas participações. E mais uma vez, eu peço que colaborem conosco hoje, pois estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da TV ABCD o senhor Christian Claudet. Isso. Correto? Correto. Correto. Que é gestor de desenvolvimento de negócios da empresa Tito Global Trade Service. Christian, muito obrigado, muito prazer estar recebendo você aqui no nosso programa Log Comex. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada e hoje ele está aqui conosco durante 1 hora de programa para estar respondendo algumas perguntas interessantes sobre comércio exterior e logística também, né? Sobre desembaraço aduaneiro e o que a Tito vem desenvolvendo hoje no mercado. Mas antes de mais nada, antes que você entre no assunto aqui conosco, gostaria que você desse seu bom dia para o nosso internauta e se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua formação acadêmica, da sua trajetória profissional, por gentileza. Bom dia a todos, bom dia, obrigado pelo convite. Sobre a carreira, bom, eu comecei, na verdade, com nada a ver com o comércio exterior. O comércio exterior entrou na minha vida por um momento da própria economia brasileira, porque eu sou formado em finanças pela FAAP e sou pós-graduado em marketing e, na verdade, entrei para o comércio exterior através, na época da década de 90, do início da década de 90, com o presidente Collor, que baixou as barreiras das importações e permitiu aí o comércio exterior. Então, na época, eu fui fazer, inclusive, uma entrevista na GM para uma área financeira e tinha como segundo ponto o comércio exterior. E para a área financeira não me aceitaram, mas me propuseram a parte de comércio exterior por causa das línguas que eu falava, que eu tinha oportunidade, por isso que acho que é muito importante o estudo, né? Não só o básico, como hoje em dia é cada vez mais básico você ter o curso superior. Hoje em dia todo mundo está fazendo uma pós-graduação ou cursos extras. Mas você fala quantas línguas? Quais? Eu falo bem inglês, por causa da família eu falo francês, eu morei na Alemanha, então meu alemão já foi bom, e eu falo o bom e velho portunhol, né? Italiano, eu estudei no colégio italiano, quer dizer, deveria falar, quando eu estive recentemente na Itália, voltou um pouco, mas é o suficiente. Se fosse hoje em dia um conselho para todos, eu aconselharia, vamos aprender o chinês, que já estamos atrasados. Já deviam ter feito isso há 5 anos. Pelo menos, estudar mandarim para que estejamos aí caminhando dentro dos BRICS, lá ao lado dos chineses. Exatamente, está evoluindo. Então, por causa das línguas, me propuseram e acho que eu dei sorte, que era um momento muito bom. A GM estava começando a trocar, foi quando, muitos vão lembrar, né, quando morreu o Opala e começou o Ômega. Aí depois morreu o Monza, veio o Vectra. Então eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de grande porte, com um grande volume, com uma complexidade muito alta e aprender muito de comércio exterior, de importação, de tirar as licenças de importação, da complexidade, da burocracia, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então foi o que eu não aprendi de comércio exterior nos cursos, eu aprendi na prática, no dia a dia, sofrendo junto com o Brasil. Hoje em dia é muito mais fácil com a internet. Eu lembro na época que eu comecei, era fila para a gente passar fax. E aí já fala que eu já estava na modernidade lá na GM. Porque antes era telex. Exatamente, tinha que taquigrafar e tudo. E a gente fazia a fila para passar fax, para passar os pedidos para os fornecedores das peças. E o pessoal falou, vocês têm que dar graças a Deus que vocês estão já evoluídos, né? Quer dizer que antes foi bem pior. E com isso aí comecei também, graças a Deus, a GM propunha bastante auxílio, então fiz cursos, viajei muito, desenvolvendo projetos, ajudei a desenvolver o departamento de logística na GM, montamos a logística da GM, morei fora, fiz viagens inusitadas aí para países, para Japão, alguns lugares meio longínquos aí, sem saber chegar lá e ter que se virar e fazer a coisa acontecer,
que eu acho que quando com a motivação certa, tudo, as coisas acabam dando certo. Cada vez menos na loucura, cada vez mais no planejamento. Hoje em dia, a gente aconselha muito mais as empresas e as pessoas a se planejarem e não esperar que aconteça. Que sorte também depende de um pouco de você estar preparado para a sorte, né? Exato. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. No momento na GM, quando eu já estava numa situação boa, o mercado estava numa situação melhor ainda e foram aparecendo algumas ofertas. Eu tinha um desejo também de continuar morando fora. Fui fazer mais alguns cursos nos Estados Unidos e quando eu voltei, em vez de voltar para a GM, eu já voltei para outras empresas no mercado, prestadora de serviço, né? Virei de pedra para vidraça, como dizem aí na área. E fui prestar serviço e passei por algumas grandes empresas alemãs, empresas brasileiras, até chegar aí na Tito, aí que estou há 6 anos na Tito, aí desenvolvendo projetos. A empresa vem crescendo como comércio exterior brasileiro, acho que ainda tem muita oportunidade, acho que é um mercado muito bom, a gente vê muita gente querendo entrar. E agora com a situação do mundo e com a situação da nossa taxa, né, do real valorizado, vai ficar um pouquinho mais complicado, que o governo está tentando controlar de outras formas o comércio exterior. Christian, vamos falar um pouquinho, vamos começar pela Tito, que é a sua última experiência, que você Claro. está lá há 6 anos, e a Tito já é uma empresa que tem já algum tempo de mercado. 76 anos no mercado. É novinha, só 76 anos Para o Brasil no é nova. uma coisa diferencial. Já em modelos europeus já é uma coisa mais comum, mas para o Brasil realmente é um diferencial muito grande. Exatamente. A solidez, a se consistência. manter durante tanto tempo no mercado e ir se adequando a esse Evolução, mercado. exatamente. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa trajetória da Tito, onde que ela começou, de que maneira, Claro. como é que foi? Então, a Tito é uma empresa brasileira, é uma empresa familiar, que está se profissionalizando, né? Profissionalizada já, apesar de ainda ter, os familiares ainda estão na gestão, mas de uma forma bem profissionalizada. A empresa nasceu há 76 anos atrás em Uruguaiana, que a Uruguaiana é a maior fronteira seca da América Latina, onde tem o maior volume de cruze de caminhões entre Brasil e Argentina, que também ganhou importância na década de 90, principalmente com os acordos entre Brasil e Argentina, que forçou, e os grandes volumes estouraram na época, foi das montadoras, que precisavam ter fábrica nos 2 países, fornecedor nos 2 países, para que os produtos tivessem trânsito com alíquotas diferenciadas de impostos. E uma cidade com uma estrutura um pouco reduzida. A Tito tinha uma condição diferenciada de qualidade de serviço, que cada vez é essencial para que você possa se manter, não para crescer, mas se manter, você já tem que ser bom hoje em dia, né? E a Tito estava preparada e acabou pegando o serviço de todas essas montadoras que cresceram com esse volume. E o volume era tão grande que a empresa se tornou um gigante lá, ainda somos a maior operadora lá de fronteiras secas do país, né? E o serviço, a qualidade foi tão boa que os próprios clientes que convidaram a Tito, mais tarde, aí 10 anos depois, para vir se instalar em São Paulo. Falaram, vocês fazem tão bem o serviço para nós lá, a gente precisa de alguém dedicado, que dê atenção, que dê esse atendimento que a gente necessita aqui em São Paulo também. Então foi os próprios clientes que convidaram a gente a se instalar. Só está aqui há 10 anos em São Paulo? Foi mais recente que ela veio se instalar. 10, 12 anos, na verdade. E com isso foi mudando a sua característica, a sua área de atuação? Foi. O nosso CEO, o Dr. Hermeto Bermudes, ele teve essa visão. O desembaraço é um serviço que acho que está voltando com uma característica que teve uma época que chegou a ser um pouco, não digo banalizado, mas se tornou uma commodity. De certa forma ainda mas com a legislação constante, as alterações que têm sofrendo, tudo, acho que tem que ter uma atenção especial. Mas viu que o mercado está partindo para um negócio, uma solução mais integrada. Não é só o desembaraço, é uma pequena parte do comércio exterior. Ele viu que temos oportunidades não só de crescer dentro do Brasil, que hoje nós temos filiais na Bahia, em Itajaí, em Porto Alegre, Rio Grande, temos 16 filiais, mas também prestar outros serviços que os clientes mesmo demandam, né? Tanto é que, a pedido de clientes, abrimos unidade no México, nos Estados Unidos, né, com filiais próprias, e também compraram um parceiro na Argentina, que aí o serviço também que a gente presta em fronteira depende muito da qualidade do lado argentino.
E a Argentina também teve os seus altos e baixos, ainda tem seus altos e baixos ultimamente, nas últimas décadas com mais frequência que no Brasil. Então a gente tem uma estrutura grande lá na Argentina também para apoiar as operações, não só dessas que a gente faz na Sul Fronteira, mas das operações internacionais dos nossos clientes. Quer dizer, já não é mais só a parte do desembaraço aduaneiro, já tem todo o processo logístico nisso, de transporte, agenciamento de carga, vocês estão trabalhando nesse segmento também? Fazemos isso. Se você analisar desde a evolução que está tendo e a movimentação que uma carga faz e que passa no modelo que a gente chama antigamente do tradicional, para o que está começando a nova vertente hoje, que é ter um operador único, que você fale com uma pessoa só, tinha casos que a tua carga passava na mão de 16 pessoas. Então você tinha que conversar com uma, conversar com outra, coordenar. Então você tinha que ter uma equipe muito grande para coordenar isso e aquele jogo de empurra. Quando você passa a responsabilidade de um operador para o outro. Então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu tenho aqui, que é o seguinte. Você acha que cada vez mais as empresas estão procurando uma integração dos serviços em um único prestador de serviço? É exatamente isso aí que você estava falando, né? Eu acho. Para deixar aquele jogo de empurra, até por uma questão de otimização de custo. Como é que você vê isso? Eu acho que sim. As empresas têm... o Brasil investe pouco, né? As empresas têm pouca capacidade de investir por vários motivos. Tem empresas que investem mais, empresas que investem menos. Então acho que tem cada vez mais um foco maior de colocar o dinheiro no core business dele, né? Na função principal. O que eu faço? Eu faço o carro. Então eu tenho que focar em desenvolver o melhor carro do mercado. Se eu gastar toda a minha energia em fazer como é que eu faço a logística, para algumas empresas típicas importadoras, como algumas empresas que estão agora vindo para o Brasil, que tem 100% do produto importado, o foco no comércio exterior é muito grande, então tem uma outra importância. Mas a gente vê que as grandes empresas que já estão instaladas, com estrutura tal, estão partindo para esse modelo que é você ter um operador que faça a gestão do comércio exterior para você. Acho que o pedido que tem a ver com as vendas, com o produto, com a decisão do produto, negociação de preço, é feito pela empresa. E a partir daí, aqui está meu pedido do meu fornecedor X, por favor, você me retire a carga lá e me entregue no meu armazém. Teve casos que a gente já fez até entregar sequenciado em linha de produção. Então, acho que o foco continua isso. Empresas pequenas não têm dinheiro nem estrutura para fazer isso, então também estão indo nesse sentido. E as grandes, como a mão de obra também no Brasil está ficando mais cara, pela falta, pelo crescimento do mercado, tudo. E gente que conheça isso com essa especialidade, também os salários estão ficando altos. Então, para as empresas terem esse know-how dentro de casa, que se não tem um porte muito grande e que possa sustentar, estão partindo mesmo para a contratação do serviço porta a porta. E vocês costumam utilizar o DDP, o Incoterms, o DDP, o Delivery Dispatch? Os clientes estão começando a aderir mais a esse Incoterms, já que existe hoje algumas empresas, como a própria Tito, que conseguem fazer o serviço de ponta a ponta? Na verdade, o DDP na importação a gente não usa, né? Porque a escalonagem dos nossos impostos, você forçaria a colocar os impostos na fatura. Então, só de você mencionar os impostos na sua fatura, você vai cobrar mais imposto sobre imposto. Então, é uma cadeia que não acaba. Mas o DDU é uma possibilidade. A gente tem trabalhado recentemente alguns projetos dessa forma, principalmente implementações de novas fábricas, turnkeys, sim. Mas ainda é muito difícil para você explicar lá fora para o fornecedor ou para o fornecedor entender o custo Brasil. O que é o custo Brasil? É o prazo que a carga tem que ficar... Primeiro, eles não entendem que a carga tem que ficar no porto para ser desembaraçada. Porque lá na Europa, lá nos Estados Unidos, eu trabalhava... Tem um exemplo lá da GM, muito bom. A carga saía da Alemanha para a Austrália para montar o carro na Austrália. Quando a carga saía da Alemanha, já estava desembaraçada na Austrália. E isso em 1996. E aqui no Brasil não, a carga chega, aí chega no Porto de Santos, você chega agora no final do ano, não tem espaço. Aí você vai desembaraçar, é 15 dias para desembaraçar. Você tem que remover, você tem que mandar... Tem que entrar com o pedido para remover, para o terminal que você conheça, você tem uma negociação, tem um EAD. E aí tudo isso tem custo. Aí você fala pro gringo lá fora, no teu DDU, então, a hora que a carga chegar no Brasil, você vai ter esse custo aí de $2.000 para desembaraçar a carga no Santos, do Porto. Ele fala, mas por que $2.000? Então isso é uma barreira ainda. Mas está caminhando, ainda está engatinhando, porque
Ainda nós no Brasil conseguimos controlar melhor esse custo e entendemos mais, né? Às vezes no Brasil é difícil a gente entender isso. Você imagina explicar para um gringo, ou para um americano, para um europeu que tem que passar por essa, né? Nos Estados Unidos eles não emitem nem fatura. Eles falam, pô, para o Brasil tem que ter uma fatura assinada em azul, tem que ter um packing list, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Lá nos Estados Unidos os caras... Não, lá os negócios são tranquilos. Lá no mercado comum europeu também, os caminhões cruzando as fronteiras lá da França para a Alemanha. E aqui no Brasil não, tem que ter o CRT, o caminhão tem que trafegar com a DANF, se não, com a SENF, seja lá o documento que for burocrático. Então a gente, acho que vai entrar no ponto ainda da burocracia, mas o DDU eu acho que vai evoluir, mas ainda tem muita barreira que ainda segura. Mas para grandes projetos tem caminhado. Você tinha falado, né, que você começou em 92, aí teve aquela abertura lá do Collor em 90, exato, tudo, né? Bem... E eu vou voltar nessa parte da burocracia. Só que agora nós temos que fazer um rápido intervalo e voltamos já aqui com o Christian da Tito. Fiquem conosco, mandem suas perguntas. Obrigada. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Vimbratel, a TV por assinatura para toda a família. Os melhores canais pelo melhor preço. Assine agora mesmo por apenas R$ 54,90 por mês durante 12 meses. E você ainda leva os canais Telecine por 30 dias. Isso mesmo, apenas R$ 54,90 por mês e canais Telecine por 30 dias. E tem mais, ligando agora, adesão grátis. Ligue para o número que está em sua TV e assine via Embratel. A TV por assinatura para toda a família. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde, prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais.
Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje recebendo o senhor Christian Claudet, certo? Claudet, Claudet, né? Sempre confirmando aqui. Claudet, que é gestor de desenvolvimento de negócios da Tito Global. E no bloco passado, nós estávamos falando a respeito da questão burocrática. Eu ia fazer uma pergunta para o Christian sobre essa questão da burocracia. Então, até 1990, né, as importações fechadas, existia até uma dificuldade para se exportar, a papelada que envolvia qualquer trâmite em relação ao comércio exterior era algo desesperador. Eu, como trabalho com comércio exterior desde 1980, então você... eu penei muito mais do que você. Muito mais, por isso que eu falei do Telex. Do Telex, aquela fitinha amarela. O pessoal está querendo me mandar para o museu já até, né? E depois nós tivemos uma evolução muito rápida, né? Porque depois logo veio o fax, as filas intermináveis que você pegou, e depois com a internet, essa explosão aí de velocidade das comunicações. Mas até 92, 93, quando nós ainda não tínhamos a instalação do Siscomex na exportação, a burocracia, a papelada, o tempo que se perdia era um dos grandes entraves para a evolução do nosso comércio exterior. Depois, mais tarde, acho que em 97, veio o Siscomex da importação, né, e a coisa começou a caminhar um pouquinho melhor, com um pouquinho da melhora do sistema e tal. Mas como é que você ainda vê a questão da burocracia no Brasil em relação ao comércio exterior? Porque nós temos o Siscomex, que é o melhor sistema do mundo. Ninguém no mundo tem um sistema como esse, mas ele é bom no que eu digo, no seguinte sentido: além dele interligar todos os órgãos que precisam das informações que nós imputamos no sistema, nós somos o único país no mundo que nós temos o resultado na ponta da língua hoje de tudo que aconteceu ontem. Os nossos ministros, representantes brasileiros vão participar de conferências mundo afora, são os únicos que têm os resultados de ontem. Né? O pessoal costuma ter o resultado do ano passado ainda, numa época dessa. Então, nesse sentido, é bom. Mas, assim, a burocracia em termos de órgãos anuentes, o próprio desembaraço, a parametrização, o canal cinza da parametrização, ainda são grandes entraves para o desenvolvimento do comércio exterior. O que você me diz sobre isso? Acho que a burocracia no comércio exterior é uma aplicação ao resultado que o Brasil é um país burocrático, né? Não podemos falar que o comércio exterior tem a sua burocracia próxima. O que a gente costuma falar, ou que a gente costuma analisar uma coisa que você comentou muito bem agora, foi antigamente a gente tinha muita preocupação com a receita, né? E hoje em dia, além da preocupação com a receita, você tem que ter a preocupação com os outros órgãos anuentes, quer dizer, com o MAPA, você tem que ter com a Anvisa, dependendo do produto, claro, que você traz, com o Ministério do Exército, dependendo do como você trabalha. Então, a única forma que a gente vê de trabalhar isso, como eu já comentei recentemente, é um planejamento em cima disso. E da burocracia, ela não vai melhorar a curto prazo, no curtíssimo prazo. Ontem estava escutando aí do encontro que está tendo em Mauá, pelo que a gente viu, vai piorar a burocracia. Estão vendo agora novas pedidos de inclusão de NCMs, de produtos que vão pedir ali de Inmetro, a partir aí de outubro. Anuência prévia do Inmetro? Anuência prévia de Inmetro. E aí você vai ter que tirar mais uma ali para ter a anuência do Inmetro, vai ter que ter a vistoria da fábrica do fornecedor, porque a peça tem que vir com selo ou estampada com o do Inmetro. Então a burocracia... Já tem que chegar com isso. A burocracia, nós somos um país que tem uma lei que, para fazer o desembaraço de importação, a fatura tem uma lei de 10 páginas, que se o fiscal quiser, 90%, mesmo das grandes empresas, não consegue atender. Porque o americano não tem o padrão de fazer fatura e packing list, invoice e packing list. E da China, às vezes o navio leva 30 a 40 dias para chegar da China e o chinês muitas vezes não manda a fatura.
Esses problemas tem empresa pequena e empresa grande. Alguns problemas são os mesmos para todos. Você falou 2 países, Estados Unidos e China, né? É exatamente um dos grandes itens que acaba diferenciando o Brasil desses 2 países, né? Essa questão burocrática, essa questão de impedir o crescimento do comércio exterior no Brasil e, consequentemente, você acaba inibindo o crescimento do país como um todo. Sim. Quer dizer, quanto mais entrave você proporciona, mais as pessoas ficam tímidas até de ingressar nesse mercado. Aí você fala assim, não, nós precisamos promover o ingresso das micro e pequenas empresas no comércio exterior, porque na Itália 54% das exportações são de responsabilidade das micro e pequenas empresas. Mas como é que você quer que haja essa inserção das pequenas e microempresas no cenário internacional com tanta burocracia, né? Com tanto, inclusive com tanto despreparo de quem manda essa burocracia? Porque quem cria tudo isso, com certeza, não conhece a dinâmica do comércio exterior, a velocidade que você tem que trabalhar em relação a eles. Claro. Ainda mais no mercado competitivo que está hoje, né? A gente, hoje em dia, comparando, como você falou, da década de 80, de 90, hoje no Brasil a gente tem praticamente de tudo. Tem todos os produtos que você encontra em qualquer lugar no mundo. Mas você falando do pequeno e do microempresário que precisa achar o seu nicho, o seu trabalho e ter o desenvolvimento, fica muito difícil desde dos custos aqui do Brasil para investir, de ter a competitividade para vender o produto, de ter o investimento para você colocar teu produto numa prateleira de uma grande empresa para vender aí. Então, desde esse princípio, a gente tem a burocracia que é mais um item a ser suplantado pelo micro e pequeno empresário. Sim. Infelizmente, nesse ponto, o governo acaba escutando muito as grandes e médias empresas, os grandes players, né, que eles fazem algumas audiências públicas para entender o problema da situação, mas você vai lá e vai falar que a empresa pequena, coitado, que o cara tem que desenvolver o produto, fazer a venda, fazer o faturamento, fazer a cobrança e receber, esse não tem tempo de ir lá e não vai ser escutado pelo governo para falar o meu problema aqui como micro é esse. Então, justamente para esse pessoal realmente é difícil e pesa mais, a burocracia pesa mais. Não, e burocracia é custo. É custo. É custo, e é um custo elevadíssimo, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, custo é só a parte financeira. Não, custo é tempo também. Não, a burocracia, por exemplo, te deixa a carga mais tempo parada no porto ou no aeroporto. E isso gera armazenagem. Armazenagem é custo. A gente tem casos aqui, a gente conhece o Brasil, né? Tem casos que desembaraça mesmo produto em 2 portos diferentes e tem tratamentos administrativos diferentes. Tem um que a gente levou 3 meses para desembaraçar no Nordeste e tem outro que o mesmo produto levou 15 dias para desembaraçar em Vitória. E é o mesmo produto, a mesma NCM, a mesma classificação, a mesma documentação, tudo igual. E como é que você entende isso? Você fala, faz parte da burocracia. E o custo de ficou parado 3 meses a carga no porto? Exatamente, né? Quem é que banca isso? O problema é exatamente esse, né? Nós temos que ter a consciência no processo de importação, né? Que quanto maior o custo para internar esta mercadoria, mais nós, consumidores, vamos pagar no final, porque a corda arrebenta do lado mais fraco. Exato. Nós é que vamos pagar por isso, por essa burocracia exagerada, por esses desatinos na hora da conferência das mercadorias, tudo isso. É verdade. Eu tenho aqui algumas perguntas dos internautas. Então, a primeira pergunta aqui é da Mariana de São Paulo. Obrigada, Mariana, pela participação. As pequenas empresas de comércio exterior precisam ter um despachante? Ô Mariana, aconteceu o seguinte, quem pode fazer o desembaraço é a própria empresa, o próprio representante legal da empresa, que pode ir lá se representar, ou um despachante contratado através de uma procuração, né? Não necessariamente, mas se a empresa é uma empresa pequena, duvido que ela vai ter ou o tempo, que às vezes a estrutura que a gente tem no porto e no aeroporto, se ela tiver um embarque aéreo, um marítimo, ela tiver que ir para Santos e para Viracopos no mesmo mês, a pessoa não vai fazer outra coisa. Então, não necessariamente. Se é recomendável, só recomendável, acho que sim. Também a proximidade, a forma de você se lidar com o órgão público,
às vezes é meio distinto. Às vezes você fala com o cliente e com o fornecedor de uma forma, e com o funcionário público você tem que ter uma tratativa muitas vezes diferenciada. Além disso, né, Christian, o despachante aduaneiro é a pessoa mais preparada em termos de legislação, inclusive ele está por dentro da legislação, ele acompanha diário oficial todo dia, porque tem que fazer isso todo dia, né, porque as regras mudam diariamente, sem dúvida nenhuma. Inclusive eu recomendo que sempre que você tiver um processo de importação ou exportação, procure um profissional habilitado, que é o despachante aduaneiro. Dificilmente você vai ter no seu quadro de funcionários alguém para te representar que tenha o mesmo tipo de conhecimento que tem o despachante aduaneiro. Além dessa questão da tratativa que o Christian acabou de dizer, uma coisa é um desconhecido chegar para conversar com um fiscal. Outra coisa é o despachante que está lá no dia a dia, que tem uma carteira de clientes e que vê o fiscal diariamente e sabe já qual é o vocabulário que tem que usar com o fiscal, né, para desembaraçar a sua mercadoria. Então você tem aí pequenas, médias e grandes empresas de despacho aduaneiro. Procure uma que caiba dentro também do seu orçamento, mas procure um profissional, sim. E evite, né, um despachante que... Tem despachante que é aquele que vai lá no aeroporto ou no porto e te cobra um valor mínimo para fazer. Do jeito que a legislação está mudando e todo dia sai mudança de regras, novas alíquotas, novas tratativas, procure pelo menos um despachante, se não uma grande empresa, uma média empresa, uma pequena empresa, mas um despachante que ele realmente acompanhe a legislação, que realmente saiba o que está acontecendo. Porque você pode começar de um jeito o teu processo e terminar com outro. Foi bom você falar isso também, né, Cris? Porque a minha primeira ocupação profissional foi num despachante aduaneiro. Num pequeno despachante aduaneiro, lá em Santos, na Brás Cubas 3, em frente à alfândega de Santos, em 1980. Lá do túnel do tempo agora. E era um número de despachantes naquela época ainda muito pequeno. Muito pequeno. E eram despachantes tradicionalíssimos. Verdade. O dono da empresa que eu trabalhava, do despachante aduaneiro que eu trabalhava, o primeiro dono, porque já estava na segunda linha ali, que já era o genro dele, que estava tomando conta do escritório, ele tinha sido empossado pelo presidente da República. Getúlio Vargas conferiu a ele outorga para ser despachante aduaneiro no Brasil. Tamanha era a responsabilidade de um despachante aduaneiro. Então hoje, qualquer um se autotitula despachante aduaneiro. Sim. Né? Fica dois anos lá, como ajudante de despachante, depois de 2 anos você já consegue ser despachante, certo? Mas é uma área muito delicada. O despachante aduaneiro é solidário com o importador e exportador, sim, que é uma coisa que eu gostaria que você falasse. Pode ser dessa questão de ser solidário, ou seja, o despachante responde tanto quanto... Claro, com a procuração que é dada à empresa, e você vê que o despacho tem 2 vertentes, né? Quando você faz uma procuração em nome da empresa, né? No caso, você faz uma procuração para título, mas você lista os despachantes, a pessoa física. Então, lá tem o nome da pessoa, o estado civil, o lugar onde ela mora, o CPF, o registro de despachante dela, o RG e tudo. E o nome dela vai na sua declaração de importação. Quer dizer, se tiver algum ato ilegal, ele é solidário, né? Ele, como procurador seu, ele é solidário no erro como o importador. Quer dizer, às vezes o importador não sabe, faz alguma coisa através do despachante e faz errado, quer dizer... Responde judicialmente por isso. Em outros países também, no México, a gente costuma dizer lá, é muito comentado com a nossa filial que tem lá, o despachante é o primeiro que vai preso. Exatamente, nós tivemos um caso há alguns anos aqui, em Santos, e foi muito curioso, eu sempre conto esse caso nas minhas aulas. Era uma exportação de pedras ornamentais para a piscina. Era um container. Chegou em Santos, fiscal, era uma mulher, a fiscal olhou a papelada. Pedras ornamentais de piscina. Nossa, que coisa, né? Muito bem. Da onde vem? Santo Tomé das Letras. Santo Tomé das Letras, né?
Um lugar que costuma ter um certo fog, né? O pessoal vai lá para ver disco voador, ver gnomo, essas coisas. Santo Tomé das Letras, ela já ficou meio ressabiada. Para onde vai? Nigéria. Simplesmente o maior centro distribuidor da região ali de entorpecentes. Ela acionou a Polícia Federal, convocou o despachante aduaneiro para uma vistoria física, uma conferência física da mercadoria, acionou a Polícia Federal em São Tomé das Letras, que ficou de prontidão na porta da empresa, da empresa, lá na porta da empresa. Quando mandou abrir o container, na presença do despachante, estava cheio de pedra. Né? Blocos de cocaína que estava sendo enviado para a Nigéria. Mas na hora, o despachante aduaneiro foi preso. Passou-se um rádio lá para São Tomé e o exportador também foi preso. E o despachante, mas eu não sabia, eu só recebi o documento. Não tem jeito, que a procuração coloca no mesmo barco. Exatamente, você é solidário, vai ter que responder em nível de igualdade judicialmente. Cris, a conversa tá boa, mas a gente tem que fazer um intervalinho, voltamos já. Fique conosco e mandem suas perguntas. Até. A mágica nos faz sonhar, e através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil, São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Imagine um site onde você pode comprar de tudo com até 90% de desconto. Confira agora as ofertas exclusivas do tortadebanana.com.br. Limpeza de pele mais piri e máscara de 220 por R$ 35. São 83% de desconto.
Kit festa para 20 pessoas com 100 salgados de 297 por R$ 169, sem 43% de desconto. torta de banana, as ofertas mais saborosas do ABC. Estamos de volta com o nosso programa Logcomex, hoje com o Christian Claudet, do Tito Global. Estamos falando sobre despacho aduaneiro, despachante aduaneiro. Nós temos algumas perguntas aqui, Christian, vamos lá. Perguntas e participações. Olha aqui o meu fiel seguidor, o Felipe de Frankfurt. Um abraço para você, querido. Hoje só quero elogiar o programa e a você, professora querida. Está ótimo e sempre com convidados excelentes. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. A Bruna, ela faz a seguinte colocação. Os despachantes têm que permanecer atualizados em tudo, principalmente nas leis. Isso é verdade? Sim. Tem a legislação que sai direta do comércio exterior, que essa é obrigatória. Todo dia tem que acompanhar o diário oficial, a mudança da legislação. E, se possível, algumas coisas em paralelo que às vezes nem tem alcance, que são coisas que ainda você está prevendo para daqui 2 anos, como homologações futuras, que vão afetar o comércio exterior. Às vezes, nesse sentido, talvez uma empresa que está com um projeto lá para frente, talvez no futuro tenha essa restrição que você pode te afetar, mas esse tipo é menos comum. Mas, com certeza, na legislação do dia a dia, porque acontece, e a gente sofreu com isso já. Até recentemente, no dia de embarcar uma carga, a legislação mudou e pedia ele ir. E aí como é que você faz? Então aí você saiu correndo atrás, o governo deu um prazo curto para você se adequar, mas se você não acompanhou, tua carga chegou e você não se adequou que o prazo passou, aí é multa. Exato. Então tem que ter o despachante, é por isso que eu falo, você vai trabalhar com despachante, seja grande, médio ou pequeno, tem que ser um despachante que esteja atualizado, que possa, né, o despachante... está se tornando muito um consultor e ajudar no planejamento das empresas, né? Falar, vou trazer essa importação. Então, o despachante pode te ajudar nas alíquotas, na burocracia, na legislação, nos prazos, na forma melhor de trazer, aérea, marítima, se for do Mercosul, rodoviária, quais os benefícios, se tem o mesmo fornecedor, o mesmo produto que pode vir da Argentina ou da Europa, o que é melhor, porque a Argentina é melhor. E até para classificar a mercadoria. Classificação. Que é muito importante, né? Lá nos primórdios, lá, né? Da década de 80, começo da década de 90, um dos profissionais mais bem remunerados na área de comércio exterior era o classificador. Esse especialista, infelizmente, morreu. As empresas julgam que no desembaraço esse serviço está contido. Na verdade, não. Quer dizer, é uma consequência desse serviço. Uma peça simples, é tranquilo. Você abre a TEC e você localiza. Mas se você não sabe o uso da peça, a composição dela, a aplicação, a origem, onde vai ser feito, às vezes você não consegue classificar. Que pode incorrer numa multa. Aí vão falar, mas você não classificou correta direito. Mas você também não me informou que a peça era de metal. Você me falou que a peça tal comum é ser de plástico. Tanto é que essa função do classificador era até anterior à solicitação de licença de importação, todas essas coisas. Porque eu precisava exatamente ter toda a especificação, toda a característica da peça, fazer a classificação. Essa classificação era informada até para o exterior, para o fornecedor, às vezes, né? Para ter a compatibilidade. E aqui, quando chegar para desembaraço, está correto ser aplicado as alíquotas corretas, pagar-se os impostos de forma corretamente. Senão, você implica numa declaração falsa, que eles chamam de falsa declaração, e que você pode tanto pagar imposto a mais quanto a menos. E se pagar a menos, vai pagar multa e ter que restituir a diferença, pagar a diferença. E se pagar a mais, sente chora, porque vai demorar para receber a diferença. É difícil. Muitos casos difícil. Você não recebe. Muito e ainda classificaram o descaminho como crime tributário, né, recentemente. Então, a legislação está apertando, tá? O Brasil está criando meios, os sistemas, como é que são um sistema muito bom, está cercando cada vez mais em detalhes as operações. Então, fica cada vez mais difícil você criar ou não ser pego em algum erro
involuntário. Exatamente. Involuntário. Involuntário. Né? Involuntário. Exatamente. O Leandro pergunta para um despachante representar uma empresa o que ele deve fazer. Você já comentou, mas se quiser dar uma rápida... Tem que conhecer ele, procuração, entrar com o pedido de procuração. Hoje em dia nós temos várias procurações, tem a procuração da Marinha Mercante, você tem a procuração do despachante, procuração do mapa, procuração da Anvisa. Então tá com tudo isso certinho para que não chegue tua carga, você fala, faltou essa, faltou aquela, mas são basicamente essas. E depende do teu produto. Se você não vai trazer alimento, medicamento, a Anvisa você não precisa mais. O Fernando de São Bernardo do Campo, ele está perguntando qual é a função do despachante. Então, são várias, na realidade, né? Da maneira que a gente vê, que a gente comentou, da evolução, nós, a Tito, vê cada vez mais como um planejador e um auxiliar nessa parte. E a gente não quer ser um despachante que, a carga chegou lá no aeroporto, vai lá desembaraça. Tem despachantes ainda que trabalham assim, tá lá, então me passa os documentos que eu vou lá desembaraçar. Existe isso. Mas eu acho que o despachante pode ajudar muito as empresas no planejamento, em estudos, na evolução, desde que começou o projeto ser envolvido. Eu tinha, mesmo dentro da GM quando eu trabalhei, às vezes eu tinha brigas homéricas. Lá uma vez fizeram um projeto e não calcularam o custo logístico de importação do projeto. Aí falaram que não tinha verba para isso. Eu falei, então tudo bem, quando a carga chegar lá no aeroporto a gente deixa ela lá. Então se não tem verba, não tem dinheiro para movimentar, para pagar impostos, para fazer essa parte, então faltou o quê? Faltava um planejamento que colocasse todos os pontos que envolvem. Então volta para aquele esquema, porta a porta, né? O despachante qualificado, não o despachante esse pequeno, tal, mas uma empresa bem estruturada vai poder te ajudar a fazer um ótimo planejamento. Tem mais uma pergunta aqui, que é do Carlos Santana. Qual é a maior dificuldade no Brasil para um despachante exercer a sua função? Quer dizer, tem toda a parte burocrática, né? Tem, a gente... tem toda a parte burocrática que muda, que está sempre, digamos, é uma massa viva, né? Está sempre em alteração, está sempre mudando. E o relacionamento, né, que hoje os fiscais, a legislação é tão complexa que permite muita interpretação. Então o fiscal pode interpretar hoje não vai sair. Hoje não vai sair. Nós dois hoje estamos brigando com as letrinhas. Pode. Interpretar. Eu vou pedir ajuda para minha filha de 7 anos. Mas pode entender de uma forma, né, para fugir da interpretar, mas entender o desembaraço de uma forma e o outro entender da outra forma. E aí o que acontece? Nesse meio você peca, né? Porque você não consegue atingir aquela eficiência. O que a gente quer? A gente quer que sua carga, que a carga dos clientes, saia do porto do aeroporto no menor prazo possível, ao menor custo possível, né? E às vezes essa flexibilização que permite a legislação pela alta complexidade não nos ajuda nisso. Então a gente tem que ir às vezes 3, 4 vezes falar com o fiscal, 3 vezes no terminal. E por incrível que pareça, a gente odeia isso. Mas é verdade, né? Porque é custo. É custo. A gente tem que ter mais efetivo. Você imagina, em Santos são 30 terminais em Santos, tem um número exato. E tem carga em todo o terminal. Quer dizer, você tem que ter, voltar 1, 2, 3 vezes no terminal. Você tem que ir na agência marítima, pegar o documento e depois ir no terminal. A gente tem um efetivo em Santos de mais de 30 funcionários hoje em Santos, só para correr. Tem 15 que ficam o dia inteiro indo no terminal e vai na Santos Brasil, e vem para Libra e vai nos demais terminais, na Deikmar. Então você tem que ter isso aí. Então para nós é um complicador. Se fosse mais simples, de repente a gente tinha uma quantidade menor de empregados e os honorários a gente podia também ser mais flexíveis. Né? Exatamente. Mais uma pergunta aqui do internauta que diz o seguinte... a Ana, ela pergunta, vai chegar em algum momento no Brasil que as empresas não vão mais precisar dos trabalhos do despachante? Eu acho que o trabalho em si não deve acabar. Pode ser, e a gente espera que seja simplificado no futuro. Você vê, a figura do despachante, tem grandes empresas hoje, na Europa e nos Estados Unidos, que são despachantes aduaneiros. Ainda são. Então, essa figura do desembaraço aduaneiro, porque o desembaraço o que é? É atender a burocracia entre os acordos entre os países. Então tem que passar um momento que você tem que passar entre cortar, né? Você tem que nacionalizar a carga que tem que passar entre esse acordo. O que foi negociado? Por que aquela peça tem aquele tratamento ou tem aquele imposto? Porque
internacionalmente para uma negociação boa. Você tem um Mercosul, você tem um SGP, você tem alguma coisa. Exato, tem um relacionamento entre o Brasil e outro país que tenha, como você falasse no aeroporto, nós vamos deixar de fazer fila lá na Polícia Federal para carimbar o passaporte? Então sempre vai existir. A gente espera que seja cada vez menos complicado. O que nós esperávamos sempre é que com a informatização a burocracia ela diminuísse. E infelizmente não foi o que nós acabamos constatando. Esperávamos que a efetividade do comércio exterior estivesse a um clique. E infelizmente não foi o que aconteceu. Além da questão da agilidade, a questão também da redução de custos. E infelizmente não foi isso que nós vimos. Tem mais uma questão? O Eduardo, ele pergunta especificamente qual a importância do despachante aduaneiro na importação, porque ele está vendo aqui que é mais importante na importação do que na exportação. Na importação é mais complexo o procedimento, né? Minha carreira sempre foi mais 80% importação e 20%, 30% exportação, né? E devido à legislação, para você atender a legislação brasileira para um produto ingressar, se você está falando de um produto alimentício hoje em dia, é bem mais complicado. Então a função na importação desses produtos é muito mais complexa, né? Como eu falei, a gente ajuda a planejar, a falar o que é necessário, como tem que ser feito, o que deve ser se preparar, como é que tem que se preparar antes para fazer aquele produto. E às vezes você fala, vamos trazer aí uma bala da China. Aí que você vê, o Brasil tem toda uma legislação do que tem que ter, registrar o produto na Anvisa e tal. Então você tem todo esse procedimento que aí eu acho que o despachante pode te dar uma ajuda, que tem o conhecimento da legislação, não a registrar o produto na Anvisa para você vender aqui no mercado brasileiro. Mas te falar, vai ter que ter isso aqui, você vai ter que ter uma licença de Anvisa. Para ter essa licença de Anvisa autorizada, você vai ter que ter esse registro aqui no Brasil. Então, antes de você fazer isso aí, você trazer, senão a carga fica parada. Às vezes você vai para perdimento, é produto alimentício, não dura, ou tem que ir para uma geladeira. Então, na importação é mais complexo. Na exportação também pode te ajudar bastante, especialmente com uma rede que a gente trabalha, a ajudar você a pegar algumas informações, o que é necessário para eu colocar na Europa esse produto. A Ana já pergunta exatamente o contrário, né? Porque o despachante porque o despacho não é tão complexo na exportação? Mas aí é fácil. Tem que sair. Ajuda a entrar divisa para o país e você não paga imposto, né? No Brasil, grande parte da burocracia que a gente sofre, não só no comércio exterior, mas no país inteiro, é por quê? Por causa da arrecadação de impostos do governo. Então, quer dizer, se eles não conseguirem... A burocracia é feita para quê? Para controlar o imposto que você vai pagar. Se não tivesse imposto, se as alíquotas de importação fosse zero, você acha que ia ter tanto problema em Santos? Você acha que ia precisar armazenar a carga em Santos? Ia ter tanto fiscal, tanto despachante? Se a alíquota fosse zero... Ia ser uma maravilha. A carga chegava e passava, não precisava ter todo esse controle, toda essa despesa, né? Exatamente. Christian, o nosso programa está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a sua presença. Obrigado. Eu tenho certeza que foi muito interessante aqui para o nosso internauta. Infelizmente, nós não conseguimos responder a pergunta de todos, né? Mas vai aparecer agora na despedida do Christian o site dele, o e-mail dele. Se vocês quiserem, podem encaminhar as suas questões diretamente para ele. Eu gostaria que você se despedisse, então, do nosso internauta e quero já deixar aqui o nosso agradecimento mais uma vez pela sua participação e já o convite para que você volte numa outra ocasião. Claro, obrigado a todos. Acho que foi, para mim, a primeira experiência pela internet. Foi muito válido, acostumado a dar palestras mais com o público direto. Foi muito interessante. Estou à disposição dos internautas, de vocês, para voltar para falar em assuntos mais específicos, outros assuntos, o que precisar. A gente tem muito interesse que o Brasil entre mais no comércio exterior. Então, eu gosto muito disso, a empresa está ligada nisso, está há 76 anos fazendo isso e nós não vamos mudar. Então, estamos à disposição, que vocês precisarem da gente, não deixem de nos contatar. Ok. Muito obrigada mais uma vez, Christian. Obrigada ao nosso internauta. Fiquem com a programação aqui da TV ABC, nunca esquecendo. O meu e-mail também está na tela, né? bocconsulting@hotmail.com.br, o site da minha empresa bocconsulting.com.br. Mandem também as suas perguntas, visitem lá a nossa página, o blog
The Boc News. A gente fica ruim da garganta, a voz o clima não sai, ajuda. as palavras não saem com perfeição, então desculpem aí as nossas falhas de hoje também. Se Deus quiser, estaremos melhores na próxima semana. E nos vemos na próxima sexta-feira, então, às 11 horas, ao vivo, no nosso programa Logcomex. Obrigada, um bom final de semana a todos. Tchau.